Um dos maiores símbolos do cristianismo é a cruz. Triste para alguns porque para eles este belo símbolo é satânico. Mas na verdade sabemos que não. Este é sinal de amor, salvação, compaixão, esperança e fortaleza. A cruz é ainda sinal de muita reverência e respeito pelos cristãos verdadeiros. E isso por diversas razões. Só quem é apegado à cruz é apegado a Jesus, porque para segui-lo devemos carregar a nossa cruz. Das objeções que temos ouvido sobre colocar a cruz no altar, nas nossas casas, sobretudo carregá-las ao pescoço, não podemos nos deixar enganar, porque todos esses são inimigos da cruz de Cristo, que São Paulo já dizia. Já vos disse muitas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. Colocar a cruz no altar do Senhor e em nossas casas não oferece nenhum problema, justo que foi na cruz que nosso Senhor derramou o seu sangue por nós. E é no altar que é celebrado a renovação do mesmo sacrifício. Então, olhar para a cruz posta no altar e em nossas moradias só nos faz pensar em nos unirmos a Ele ainda mais e meditar perfeitamente em seus mistérios. É olhar para a cruz do altar e não só, que encaramos a humildade de Jesus que se fez pequeno e tornou-se grande. Assim como nos diz São Paulo aos Filipenses. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Filipenses 2, 8-9. Uns condenam a maneira que certos fiéis carregam a cruz ao pescoço. Exemplificam eles que ninguém levaria a faca ou colocasse a faca ao pescoço pela qual seu pai ou ente querido morreu. Mas vendo isso, só posso argumentar que é tanto absurdo e baixo argumento para condenar a cruz, justo que nem esse exemplo poderia ser dado frente a um diálogo sobre a cruz. Para responder a isso, só tenho de dizer que não foi a cruz que matou Jesus, mas os nossos pecados. Assim podemos dizer que não é a faca que matou seu pai ou qualquer outro ente querido, mas o causador. É assim que nos diz também Isaías capítulo 53, versículos 5-6. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Carregar a Santa Cruz ao pescoço é motivo de glória, de motivação e de disposição a seguir Jesus. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nos evangelhos sinópticos encontramos a mensagem de Jesus exigir que o fiel carregue a sua cruz para segui-lo. Embora não literal, mas é carregar o símbolo da cruz que pensamos nas agonias e nos sofrimentos de Jesus para assim assumirmos a grande disposição de o seguirmos. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 38. Símbolo de salvação, de compaixão e de paciência para os fiéis, porque na cruz que encontramos todo o amor salvífico de Deus, e é olhar para a cruz que lembramos que alguém morreu por nós, não em vão, mas para nos ressuscitar um dia e viver sem fim uma vida longa num corpo incorrupto.
A cruz é força e linguagem de sabedoria para os cristãos verdadeiros e loucura para os falsos cristãos e os que se perdem. Já nos dizia São Paulo. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 18. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Os que se dizem cristãos e odeiam a cruz de Cristo não entendem sua linguagem, são pagãos e não anunciam Cristo crucificado e por isso o condenam. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Portanto, nós católicos e cristãos convictos temos a cruz nos nossos altares e moradias e carregamos conosco porque nós pregamos Cristo crucificado, assim como já dizia o apóstolo São Paulo. A cruz é nossa sabedoria, é nossa contemplação, é nossa esperança, é nossa força e é o amor de Jesus por toda a humanidade.